Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Júlia Rabelo. Oi, tô aqui. Essa semana eu achei um fato muito curioso de que teve lá a CPI das bets e tal, e aí uma fala da outra fala não sei o quê, aí outro fala do não sei o que lá, um reclama, outro não reclama, enfim, nós somos da opinião que, bom, eu vou falar da minha opinião, um bando de arrombado filho da puta, que faz propaganda de jogo do tigrinho. E a Luana Piovani e outras pessoas resolveram ir a favor, ou melhor, contra, também fazer vídeos contra esses influenciadores que participam e fazem campanhas para essas bets. E o que me chamou a atenção é que as pessoas que foram falar mal da Luana Piovani ou de outras pessoas, o xingamento que elas usaram foram: é uma velha, enfim, fulana é uma velha, Luana Piovani é uma velha, devia estar não sei o que lá, enfim. O resumo todas elas foram chamadas de velha. Isso me chamou muita atenção, porque, aí detalhe, o Zé Felipe, né, que é marido da Virgínia, que faz as propagandas do Tigrinho, ele chamou a Luana Piovani de velha, sendo que a mãe dele tem a idade da Luana Piovani. Então, quer dizer, onde é que está a velhitude aí? Né? É que, na verdade, o lugar, um nervo para descredibilizar uma mulher é chamar ela de velha, né? Velha significa muitas coisas, significa carta fora do jogo, significa que você não faz parte nem da dinâmica que você teoricamente foi convidada a fazer parte, que é ser o objeto, a companhia, a reprodução, o objeto reprodutivo, sabe? Nem isso você serve mais. E aí, isso me lembrou muito, e eu fui assistir, o Dia do Arremesso. O que é isso? O Dia do Arremesso é um episódio da família Dinossauros. Eu lembro! Isso é maravilhoso! Gente, tá, me dá um segundo que você desencavou o negócio. O Dia do Arremesso. Explica. Então, o Dia do Arremesso acontece o seguinte: na família Dinossauros, que foi uma série que passou na Globo nos idos dos anos 90, se não me engano, 90 ou 2000, eu não lembro, e que tinha essa família de dinossauros, enfim, que reproduzia mais ou menos o que acontece nas famílias, né, no nosso dia a dia. E no Dia do Arremesso, acontece o seguinte: antes, né, milhões de anos antes dessa família, ou da época em que acontece a família dinossauro, um ancião virou e falou: eu estou muito velho, nas batalhas, está sendo difícil para me carregar nas batalhas, então eu quero que vocês, quando chegar na idade de 72 anos, eu estou com 72 anos, eu quero que vocês me arremessem do desfiladeiro para o poço de piche. E aí ele falou assim: eu quero que a partir de hoje isso seja uma tradição para que vocês não precisem mais carregar pessoas velhas nos seus bandos, porque as pessoas velhas são um peso a ser carregado. Na hora de fugir, vocês não conseguem fugir porque temos nós velhos, então vocês podem salvar suas vidas, blá, 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 blá. E nesse episódio da família do dinossauro, o Dino da Silva Sauro, que é o patriarca, ele fica todo animado porque ele não suporta a sogra. E ele fica todo animado que vai poder jogar a sogra finalmente no poço de piche, porque ela está completando 72 anos. E a sogra, como é uma tradição milenar, né, de milhões de anos, ela fica toda animada, ela se arruma, ela fala: não, finalmente vai encontrar o seu avô, ela se maqueia, não sei o que lá. E o jovem da família, esqueci o nome do menino, fala assim: pô, Bob, ele começa a questionar isso, mas por quê? Eu gosto tanto da minha avó, tenho tantas lembranças da vovó, porque essa é uma tradição milenar, absurda. Na época a gente não tinha a gente andava em bandos, mas agora nós moramos em casas, nós temos carro, nós não sei o que lá, não faz menor sentido mais essa tradição. Então, eles se organizam lá, né? Ele tem, o Dino da Silva Sauro vai lá para jogar a véia no piche, e a véia
fala, não, tudo bem, eu vou, não precisa criar essa confusão toda, eu tô a fim de ir, não sei o que lá. E o Dino fala assim, vamos deixar pra ela escolher. E ela fala assim, não, eu quero ir. Aí o menino fala, não, vó, mas pensa bem, você ainda tem muitos anos para viver. E aí ela para pensar e fala assim, poxa, eu tenho muitos anos para viver e eu posso continuar perturbando ele durante esses muitos anos para viver. Então ela decide que não vai mais ser jogada do poço de piche e ele fica puto, o Dino fica puto, enfim, porque queria jogar a sogra no poço de piche, ou seja, matá-la. O que me fez pensar que esse episódio é maravilhoso e é um episódio muito marcante, né? Que todo mundo lembra do dia do arremesso, assim, mesmo que a pessoa mais velha, que viu depois a gente que era mais velha, enfim, que o quanto essa ideia de que o velho não presta mais é construído desde que a gente é mais jovem, né? E que o quanto isso precisa ser mudado, essa ideia do que o velho não presta. E que isso vem muito junto também com a ideia capitalista mesmo, né? Antigamente, eu não sei se você lembra, Júlia, mas a gente quebrava um negócio, a gente levava as coisas para consertar, né? Mas tem que dizer o seguinte, não muito antigamente, mas antes talvez da nossa existência, a velhice tinha um lugar de respeito, né? Tinha um lugar de respeito porque tinha o lugar que era da experiência. Então isso faz, sei lá, uns 30, 40 anos que o lugar da pessoa mais velha na família foi ficando muito ruim, né? Eu não sei quando exatamente, quando foi. Eu até pesquisei sobre isso e não tem nenhuma época ou era específica em que essa coisa foi ficando ruim. O fato é que a gente tem uma construção de ideário, né, de que o velho não presta. Tudo que é velho não presta, né? E que a gente precisa, de alguma forma, tentar reconstruir isso na cabeça dos jovens, principalmente, né, que são as pessoas, né, que, né, vão levar para uma outra geração, então são pessoas até mais aguerridas nas lutas sociais, e que tem mais tempo para isso, e que tem mais tempo para estudar sobre isso, de que a velhice pode ser uma época extremamente frutífera da vida da pessoa e que pode nos ensinar muito e que a gente não aproveita a velhice dos nossos como aprendizado também, né? A gente precisa urgentemente ressignificar, porque uma sociedade que projeta a velhice como uma fase decrépita que você tem que jogar lá do alto da colina, significa que todo mundo está condenando seus futuros, né? Porque a velhice é a melhor coisa que pode acontecer com a gente se a gente não morrer. Eu ouvi um debate, por acaso, eu acho que essa semana, que era um pouco sobre isso, mas era numa outra direção. Mas eles falavam o seguinte, que antigamente, essa coisa das tecnologias, do avanço, né, da velocidade que as coisas vão tomando e de como a gente já está... A tecnologia tem se renovado num nível tão exponencial que até a gente vai se desatualizando muito rápido. Então, que antigamente o papel dos mais velhos na sociedade eram pessoas que passavam por aquele... Porque a vida não se renovava tanto, era uma mesma coreografia que se dançava. Então, a pessoa mais velha tinha um papel de orientar as pessoas porque elas passaram por aquelas situações, ou já passou, ou passou algumas vezes, enfim, mas tinha experiência para olhar e falar: olha, esse caminho aqui é mais interessante. Mas o mundo, ele está chacoalhando tanto, as coisas estão mudando tanto, que o velho também perdeu um pouco esse lugar de ser o conselheiro. Por mais que, obviamente, tenha, não é que mudou completamente, mas, por exemplo, a gente vive numa sociedade que a tecnologia está sentada no trono hoje em dia, né? E, de fato, as pessoas mais velhas são as que têm mais dificuldade de entrar nesse universo, né? O que dá uma inversão, porque o poder está na mão da tecnologia. E aí o velho fica enfraquecido, ele perde esse lugar de sabedoria. Então tem várias pegadinhas no meio disso tudo. Agora, eu acho que se a gente viver numa sociedade onde a velhice não é um lugar que a gente vai construindo por uma direção boa, tá todo mundo condenado ao pessimismo. Não, e o velho tinha um papel muito importante, que era de passar as histórias, passar as tradições, passar o que foi contado por outros velhos, né? E antigamente, se a gente for parar para pensar, a velhice está se estendendo cada vez mais. Porque antes, velho já era 40 anos.
né? Você olhava uma pessoa velha, ela tinha 40 anos, ela vivia no máximo 40, 50 anos. Então, e o velho hoje em dia está aí entrando na faculdade. Tá? Lembrei também de outra história que aconteceu há uns anos atrás, que foi a menina, uma mulher chamada Patrícia, que foi fazer aula numa faculdade, e outras meninas começaram a chamar ela de velha. Você lembra desse caso? Ela tinha 40 e poucos Ela anos. tinha 40 anos. Como assim 40 anos? Já era para estar aposentada, já era, sabe o que está fazendo Essa aqui? velha tá fazendo aqui, A velha está fazendo aqui. Então, quer O que é dizer, doido vindo de meninas, né? Que assim, por que vindo de meninas? Porque elas vão sofrer, elas estão na categoria que sofrem mais pressão. O gênero feminino é o que mais se ferra nisso, com né? certeza. E num lugar que é muito. Eu fui ver os sinônimos para velha e para velho. Para velha tem caduca, decrépita, desusada. E para velho é longevo, marmanjo, barbado. Não! Eu achei isso maravilhoso. Calma, agora. Hoje você só tá me dando porrada. O quê? Não, primeiro que o meu cérebro parou em desusada. Desusada. Desusada é. Caduca. Nossa, não, mas desusada é uma palavra genial para a situação. Porque é isso, a mulher é usada, chega velha, fica em desuso. Porque a serventia da mulher é a reprodução, é o sexo, é não sei o quê, teoricamente, nessa é a lógica machista. E aí ela fica desusada. Ela segue aquela pessoa que foi usada, que tá gasta, e agora não tá mais para uso, tá inválida. Fica caduca, porque ela não fica uma velha sã, ela caduca. Não, mas a mulher, ela é louca. O caduca é a velha do louca, porque a gente é louca. Né? E é muito interessante você louca, pegar nervosa. E você pegar de fato, assim, se você parar para pensar nas histórias que nos são contadas desde o início, né? As velhas sempre estão de bengala, corcunda, são tratadas como bruxas, são, no geral, bruxas. Pô, eu lembrei da bruxa do 71, entendeu? Como seria um homem se não poderia muito bem ser, por exemplo, no Chaves, um velho rabugento, né? Que poderia ser, não precisava ser a velha rabugenta do personagem da vizinha da bruxa do 71. De que ele seria chamado? Ele não seria... De Seu Madruga, ele é o rabugento. Não, mas a velha também é. Não, mas é meio doido, porque ela é chamada de velha, mas em nenhum momento o Seu Madruga é chamado de velho. Mas o Seu Madruga não é tão velho quanto ela, né? Cara, o Seu Madruga deve ter o quê? 50? Ela deve ter o quê? 60? Não sei, não peguei... Se bem que nos anos 70, não sei, talvez desça 10 anos pra cada um, né? Não sei. Ele deve ter 40, ela deve ter 50. Mas ainda assim, ela é a bruxa do 71. É a bruxa, Entendeu? Não, é um clássico que velha... Primeiro, assim, tem que separar, porque o etarismo, a gente tem falado sobre ele, mas dizem que o etarismo é desses preconceitos ainda o mais usado, sabe? O mais passável, que as pessoas ainda não colocam um limite. Ainda se usa muito recreativamente, né? Sim. Hoje mesmo eu estava escutando um podcast que eu adoro, que é, enfim, de fofoca, de humor, e assim... Sempre a piada cai pro idadismo, pro etarismo. Vamos até se implicar nessa, que a gente faz isso com a gente o tempo inteiro. Mas o doido que é o seguinte, eu ultimamente, agora que eu já tô na fase dos 40, eu considero, eu sempre falo que assim, os 40, eu tenho sentido que o 40 é um túnel entre a juventude e a maturidade. Então, dos 40 aos 50, é um momento que você começa a atravessar esse túnel para sair desse outro lado, que é a maturidade, 50, 60, 70, com cada fase, com os seus desafios e delícias. Agora, eu tenho pensado... Eu me perdi, o que eu estava falando? Aí, você vê, isso daí eu tava falando desse negócio de fazer piada com velhice. Porque a gente vai se sentindo, experimentando no corpo. Isso que eu acabei de esquecer é um clássico dos 40 anos, que a gente começa a esquecer as coisas. Então, se a gente também não brinca com isso, porque claramente o envelhecimento, o nosso corpo, ele vai entrando em alguns declínios. E eu acho que a gente tem que aprender, só que a gente tem que também, enquanto sociedade, reforçar onde estão os nossos ganhos.
a gente tem acentuado muito nos declínios. E eu acho que é muito cruel, porque se a gente não reforça culturalmente onde estão os ganhos, e a gente precisa falar sobre os ganhos, ou a gente precisa descobrir onde estão esses ganhos, porque tem, a gente vai deprimir, a gente vai ficar muito focado nessa queda do corpo, de uma agilidade. E aí eu acho. E isso para a mulher é pior ainda, né? Porque vem com todo o estigma do machismo. E tem uma coisa, Júlia, que é importante a gente falar também, que é uma coisa que o capitalismo traz, que é o idadismo no geral, o etarismo no geral está associado ao valor do ser humano. Então, o que é isso? Assim, é um corpo juvenil e uma força de trabalho que o velho não tem mais, né? Teoricamente, o velho não tem mais. Produção, né? Força de trabalho. Então, o que acontece? Essa pessoa viveu 50, sei lá quantos anos da vida trabalhando para uma sociedade funcionar, porque ela só funciona por causa dessas pessoas, e chega até um determinado momento em que ela era para estar colhendo os frutos desses anos que ela trabalhou, não, ela é descartada. Ao mesmo tempo, muitas famílias são sustentadas por esses velhos, porque os jovens não estão dando conta, porque o mercado de trabalho está difícil, ou porque não querem sair das suas casas. Muitas famílias mais pobres se sustentam através das pensões ou aposentadorias das pessoas mais velhas. Então, essa força de trabalho, ou essas pessoas ainda movem essa roda. Até porque a época dos nossos atuais velhos, quando eles eram essa força de trabalho, quando eles estavam gerando porque tem sempre uma faixa etária que está girando ali a máquina, né? A gente está tentando ampliar isso, mas quando eles estavam produzindo capital, era mais fácil fazer capital. A gente fala de toda essa crise agora da juventude, que não tem perspectiva de futuro, tanto que se compara, né, que se fazia com a mesma faixa etária, várias pessoas fazem isso, né? Os meus pais, na minha faixa etária, já tinham isso, e eu só tenho o cartão da Renner. Exatamente. É isso, meus pais tinham casa própria há muitos anos, entendeu? Na minha idade, 4 filhos. Pois é. E esses velhos, além de ainda movimentarem a roda do consumo, e são outras categorias de velho, né? A velha que minha mãe é hoje não é a velha que minha avó foi, ou que meus avós foram, entendeu? E são pessoas super ativas, são pessoas que vão ao cinema, vão ao teatro. Existe até, né, o termo que se cunha, que é a economia prateada, em que essas pessoas que, tem sua aposentadoria ainda que muito ferrada, porque assim, é isso, a gente trabalha, ganha muito menos do que a gente ganhou a vida inteira quando se aposenta. Ainda mais depois dessa reforma merda do Temer, da reforma da aposentadoria do governo Temer. Essa galera é consumidora, é ativa sexualmente, está se separando, está tomando... É só pegar o caso da Odete Roitman agora. Lembra? A Odete Roitman, quando a gente chegou, a gente era criança, quando o Vale Tudo estava acontecendo a primeira. E, enfim, é um personagem icônico, né? E a Odete Roitman era uma senhorinha. Tudo bem que ela tinha, mas assim, a sociedade olhava para ela tendo os namoricos e não sei o quê, abominava. E hoje em dia, a gente olha Débora Bloch, 60 anos... É muito mais, claro, ela tá desfrutando da vida dela. A gente também teve avanços, né? Muito doido. Que a gente também teve avanços. A gente tem essa economia prateada, a gente tem aqui a gente está prolongando a vida útil. Tem hoje em dia festas destinadas só para esse público. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, tem uma festa que eu esqueci o nome, que esses dias eu vi um post, eu não lembro se foi uma reportagem sobre isso, as festas só dedicadas a galera mais velha que tá lá na pista de dança, dançando pra caraca, muito mais do que eu. Muito divórcio também. Esses dias eu... não querendo dizer que aquele casamento que já não tem mais aquela troca, vai ter que ser pro resto da vida, as pessoas se divorciam, se reinventam. Está acontecendo muito isso, desses divórcios de pessoas com 30 anos de casado. Hoje eu vi uma mulher falando sobre isso, que ela se divorciou depois de 30 anos de casado, e aí a menina perguntou, mas você começou a namorar? Ela falou assim, logo depois que eu me separei, eu namorei um cara que eu conhecia, que eu tive uma treta
antes do meu coisa. Quer dizer, ainda tem isso, tem os encontros lá e é isso, assim, eu acho que está todo mundo começando a entender também, em relação a essa economia prateada, que essa galera consome bem e quer se ver representada. Eu vou te falar, eu fico olhando para as mulheres que já estão com 50, 60, 70, e eu amo quando eu vejo conquistas de coisas que aquela faixa etária antigamente não performava, porque eu falava, pô, graças a Deus elas estão fazendo isso, porque quando chegar na minha fase, eu vou ter que fazer algumas coisas, também abrir algumas frentes, mas, pô, dá um alívio enorme, né? Você vê, eu acho que a velhice traz uma liberdade. Eu tô lembrando da Dona Judite. A Dona Judite foi uma senhorinha que eu trabalhei, que já passou o quadro dela no Luciano Huck, e que eu entrevistei ela. Ela tem 94 anos e tem 74 tatuagens. Ela foi fazer a primeira tatuagem depois de 72 anos, depois que o marido morreu. E ela fala assim, agora eu sou livre. Depois que meu marido morreu, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. E ela realmente faz o que ela quiser. Ela é rainha dos motoqueiros da cidade dela. Ela anda de moto para cima e para baixo. As filhas, as bisnetas dela, ela tá no bar bebendo ali embaixo com a galera. Ela faz amizade onde ela passa. Ela foi sucesso no programa do Huck, Dona Judite. Aliás, beijo para Dona Judite. Maravilhosa. Você conversa. Ela é de uma alegria. Cara, ver a Dona Judite, assim, me deu um clique, assim, me deu um estado. Eu falei, cara, eu quero viver minha velhice assim, com essa alegria, com olhar para trás, não com rancor. Porque ela não olha para trás com rancor de, porra, eu fiquei presa nesse casamento, não sei o que. Não, ela fala, cara, me libertei. O velho morreu, ele era um muito bom pai, bom marido, mas agora eu passei eu. Eu acho que um dos ganhos da caminhada, da maturidade, do envelhecimento, é que se você andar direitinho, você vai se conectando mais com você, né? Com os seus desejos, enfim. Quando você faz terapia, você vai muito em busca disso, né? De entender quais são as suas vontades, seus desejos. Eu lembro que, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu vi um documentário do Nelson Rodrigues, que eu achei interessantíssimo, que ele falava que a Fernanda Montenegro, quando fez uma leitura, ela também trazia, eu não lembro a frase exatamente, gente, que eu já tô com 40 anos, eu já não tô memorizando nada, mas era uma coisa que, para ele, a grande graça da vida era ele descobrir ele cada vez mais, ou ele ser ele cada vez mais. Então tem uma coisa de assinatura, de singularidade, de estar em busca. Então, por exemplo, você fala, eu quero ser que nem ela, no sentido de que você é uma pessoa solar, alegre. Agora, tem gente que pode querer ficar cada vez mais assim, curtindo. Eu lembro que a Rita Lee falou que começou a entrar no processo de virar bruxa, né? E assim, ressignificando isso, que é lindo. Que ela fez o contrário, ela veio do fora para dentro. Ela falou que ela queria estar com as plantinhas dela, com os bichinhos dela. Então eu acho que uma das grandes graças, e aí eu estava ouvindo outro dia alguma coisa sobre terapia junguiana, que você vai indo vivendo um processo de, não sei se eu vou falar besteira, mas de individuação. Que é isso, que você vai começando a buscar. Eu sei que a junguiana era que eu fazia. Então, você vai buscando o seu caminho, a sua essência. Eu gosto de pensar nessa coisa da sua assinatura, sabe? O que é. E, infelizmente, a gente não é velho enquanto é jovem. Mas que para ser velho, você tem que passar pelos excessos. A juventude é você fazer tentativa e erro, com muita intensidade. Total, mas eu queria ter tido algumas coisas na minha juventude que eu tenho hoje na minha maturidade. Mas esse pacote não existe. Então, mas tem gente que já nasce velho. Não. Todo mundo queria. É um clássico falar. Ai, se eu tivesse o corpo de 20 anos com a mentalidade. Não tô falando disso. Eu não queria ter o meu corpo de 20 anos agora. Eu queria. Não, e nem queria, enfim, voltar no tempo nem nada. O que eu queria era, em alguns momentos da minha vida, ter tido a maturidade que eu tive hoje. Mas é exatamente disso que eu tô falando. A maturidade você só tem porque você passou por lá. Porque é tentativa e erro, tentativa e erro. Não sei, Júlia, eu tô falando numa utopia. Entendeu? Tá, amor, mas é porque esse é o grande lance. É disso que se troca. Você troca a energia
por isso, por essa maturidade. Eu acho que a matemática está totalmente nisso. E se a gente perde de perspectiva isso, a gente envelhece se sentindo meio vazio. Quer dizer, muitas pessoas, né, que ficam muito presas o que seria a riqueza da juventude, né? Não, e a velhice é uma conquista que devia ser celebrada, né? Porque, afinal de contas, você não morreu. Não, e é bonito, né, amiga? Tem que saber, tem coisas ruins. Eu acho que o declínio físico é ruim. A coisa da saúde ficar mais fragilizada e da gente tá caminhando para a morte, né? E a morte é o tal do grande mistério que a gente não sabe, dá medo, essas coisas todas. Mas tem coisas lindas que eu também olho para trás, eu falo, a gente vai conquistando, todo mundo fala, né, uma serenidade para algumas coisas, ou até uma resiliência para entender que a vida é dessa maneira e agora eu já sei, e sustentando o desconforto, que é muito bonito, cara. Isso é muito legal. Mas é bom que a gente conquiste, porque chegar também na velhice sem o mínimo de maturidade também é um horror. Não, e tem uma coisa que eu fiz aqui na minha pesquisa, que 60% das pessoas em 57 países têm opinião negativa sobre a velhice. Olha que loucura, eu achei que fosse bem menos. E uma pesquisa da Becca Levy, em Yale, diz que pessoas com visões positivas sobre a velhice vivem mais e envelhecem melhor. Olha que legal, porque assim, se você está sofrendo porque você está ficando velha, só vai ser ruim para você, que você vai ter uma velhice pior. Você vai ter uma velhice muito pior. Mas tem também socialmente, que eu fico pensando, socialmente, se a gente tem uma sociedade que castiga os velhos, invisibiliza os velhos, a gente envelhece também de acordo com os nossos velhos, os nossos exemplos. Se você não tem boas histórias na sua família dos seus velhos, se você não tem uma velhice solar como exemplo, também é complicado, né? E a gente está falando de uma realidade classe média também. A gente pois é. Sendo dos velhos que estão vivendo com salário mínimo, com uma Bolsa Família e dependente de um SUS que também não sustenta toda uma sociedade, que tem que passar horas numa fila. Quer dizer, a gente tinha que estar dando muito mais atenção à velhice do que a gente está. E eu acho que principalmente por causa disso, porque, bom, são seres humanos, para início de conversa, e foram pessoas que contribuíram para a gente chegar até aqui. E essa invisibilidade acontece porque é muito difícil reconhecer depois que o tempo passou, sabe? Entender que aquela pessoa foi uma peça naquele maquinário depois que você tem que trocar aquela peça, sabe? É engraçado que quando você começou a falar sobre isso, né, do capitalismo, o capitalismo é todo baseado em uso e descarte, né? E aí o que eu acho cruel, porque é o seguinte, tudo bem, estamos no planeta Terra, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a máquina girar. Porém, você não pode descartar as pessoas têm que sair desse momento de contribuição com o coletivo, tendo um mínimo de um patrimônio para poder desfrutar, porque é uma fase que você também vai começar a entrar em contato com as coisas que você gosta, poder desfrutar um pouco mais. Então, se você sai empobrecido, isso é o que mais acontece no Brasil, as pessoas saem empobrecidas. 80% da população sai empobrecida. Sai mastigada, sai pior exatamente... do que entrou. Muito pior, não, e sai precisando, tentando sobreviver ainda, só que todo mastigado, tendo que ficar fazendo, graças a Deus existe o SUS, né, porque, enfim, poderia ser pior, mas mesmo assim, né, é uma luta, né, para ficar o tempo inteiro cuidando da saúde, não sei o quê, tem o mínimo bem-estar. É foda, você ter que, imagina, você marcar uma consulta numa clínica da família, não sei o quê, para fazer exame, e não adianta, pessoa idosa necessita de ir a mais médico mesmo, eu sei que vejo isso pelos meus pais, enfim. E é isso, você não tem esse cuidado, cara, devia ser a base da sociedade, mas eu volto lá atrás, a gente tinha que estar aprendendo isso desde criança, a gente tinha que estar vendo isso em vez de estar vendo o dia do arremesso, a gente tinha que estar vendo, em vez de estar vendo a Bruxa do 71, sabe, a gente tinha que estar educando as nossas crianças
haverem um velho... Eu sou suspeita de falar porque eu sempre gostei muito de velho. Eu sempre amei velho. Para mim, meus avós e quem me conhece sabe, quando eu perdi meus avós foram as maiores perdas da minha vida, porque eu tinha uma conexão, e tenho ainda, porque eu acredito que eles ainda estão aí, com meu avô e com minha avó, que até me emociona, porque eles foram pessoas que me deram uma base de caráter e de humor e de olhar para a vida com resiliência que ninguém, nem meus pais, nem ninguém me deram. A minha avó, Santinha, a vovó Conceição, ela estava no hospital e ela tinha muito problema de saúde, porque ela tinha perna com erisipela, enfim, ela tinha muitos problemas de saúde. E ela nunca reclamou. Nem no hospital ela reclamou. Nem no hospital ela reclamou. E era de uma resiliência que eu nunca... Que toda vez quando eu lembro dela, é esse o ensinamento que ela me dá. E que o meu avô me deu ele uma vez falou para mim, num momento muito difícil da minha vida, a vida, minha filha, é uma montanha russa. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E toda vez que eu estou num período muito merda na minha vida, eu lembro do meu avô. Eu lembro dessa frase que ele me deu, que ele me disse. Porque, de verdade, se for olhar para os meus 48 anos atrás, teve um momento na minha vida que eu estava lá em cima, e teve um momento que eu estava lá embaixo, teve um momento que eu estava aqui no meio, teve um momento que eu... Daqui a pouco eu vou estar lá em cima de novo. E olhar para esse ensinamento, que foi um velho e uma velha que me deram, eu só posso ser grata pela existência deles. Total, a gente... É doido, né, a gente pensar que a gente descarta, né? A gente, enquanto sociedade, né, descarta. Eu tive a sorte de ter avós muito maravilhosas e pessoas muito mais velhas da minha família, muito maravilhosas, que sempre me deram muito apoio. A minha tia Ruth também, que foi a minha avó, que sempre me deu muito apoio. Pessoa assim, nossa, com quem eu dividi quarto na minha vida, que sempre foi uma pessoa assim. Então eu tenho amor por pessoas mais velhas e uma gratidão que eu não sei nem explicar, porque todas as vezes, quando eu penso assim, no dia do meu poço de picha, no dia do meu arremesso, as primeiras pessoas que eu quero encontrar são essas. Uhum. Entendeu? Quando eu chegar no dia do meu arremesso. Que são as suas pessoas preferidas, né? Sim, foram pessoas que é isso. Eu sempre olhei... Eu ia para asilo, Júlia, para conversar com o velho. Porque para mim era isso, assim, eles tinham uma experiência, eles tinham histórias para contar. E para quem é roteirista, para quem é ator, história é a coisa mais maravilhosa do mundo, você escutar história. Eu tô lembrando de alguém que me falou assim que a humanidade cuida muito mal da porta de entrada e da porta de saída, que são as crianças e os velhos, né? E é muito doido porque a gente não sabe lidar, porque são momentos em que a gente fica vulnerável e a gente não sabe lidar com isso, né? Como é que a gente trata os nossos vulneráveis? Que não são tão vulneráveis assim, eles têm muita sabedoria para poder... Que é o que você está contando. Tem isso também, a infantilização. Às vezes a gente começa a falar com o velho assim, sabe? Uma forma tati-bitati, como se o velho fosse uma pessoa, sabe? Descompensada. E não é. Não... Concordo totalmente, eu acho que a gente tem que ser muito respeitoso. Às vezes eu me pego assim... Falando com meu pai, que é velho, porque às vezes é difícil a gente olhar para os pais e ver que eles envelheceram, né? Às vezes é difícil olhar para o pai e entender que ali está um senhor de 80 anos, né? E eu converso com meu pai e ele, com todas as dificuldades do Alzheimer dele, tudo, mas converso com ele, tipo, tete a tete, não tem essa, entendeu? Como eu converso com minha mãe, que minha mãe não é nem idosa, mas tá com 72 anos, mas né? Uma cabeça maravilhosa, enfim. Então, eu acho que falta também a gente começar a colocar essas crianças, né, nas crianças, nos mais jovens, o ideário de que, brother, a velhice é uma dádiva também. Por mais que a gente esteja chegando... Bom, e essa teoria de que estamos chegando perto da morte é mais ou menos, né? Porque caminhando para a morte, eu posso estar atravessando a rua, caminhando para a morte. E eu não sei. Não, com certeza, a gente nunca sabe. Então... Mas é que de determinada fase não se passa mesmo, né? Assim, a gente sabe que a humanidade, a gente pode estar progredindo, mas por isso que a gente associa muito mais. Sim, com certeza. Mas eu quero perguntar uma coisa. Como é que você sente que vai ser você velha
e como você está sentindo o passar dos anos, o envelhecimento. Fisicamente, eu olho para minha fuça e tô me achando péssima. E eu tô numa fase... Pressão estética mesmo. Eu tô vendo essa coisa aqui do jaw, que eles falam, né? Que caiu, assim, de mês passado para cá. Caiu isso aqui. É uma coisa impressionante. Mês passado para cá, isso aqui caiu. Então... tô falando sério, de dia pro outro. Eu tô acreditando, eu tô rindo porque é melhor. Eu queria um fofão, sabe? Do nada. Acordei um dia, coisa, no outro dia fofão. Então, eu olho para isso e fico querendo me esticar toda. Fico pensando assim, será que eu ainda vou namorar? Será que eu ainda vou pegar gente? Será que eu ainda vou não sei o que lá? Mas ao mesmo tempo vem a resposta, sabe? Quando vem a pergunta e a resposta, fala, deixa ser otária, claro que vai. Se você quiser, entendeu? Eu me acho um ser humano muito melhor e acho que estou caminhando para ser humano melhor ainda. E acho que vou ser uma velha muito maneira. Eu acho que eu vou ser a Sue Johansen. Você lembra da Sue Johansen? A velhinha que falava sobre sexo na televisão? Uhum. Eu queria ser a Sue Johansen. Eu queria ser a Betty White, que foi uma comediante que viveu até os 95. Quando ela morreu, eu quase morri junto, que eu chorei tanto, que a Betty White, para mim, sempre foi uma inspiração como comediante. A Joan Rivers, que se esticava toda, e para mim eu vou ser uma mistura da Joan Rivers com a Betty White. Vai ser o humor da Betty White com a Joan Rivers esticada. Eu gosto muito da escola da Fernanda Montenegro, da Rita Lee. Sabe o que eu gosto? Das velhas escritoras. Também. Eu amo uma velha escritora. Nossa Senhora! Eu velha comediante. Não, velha comediante é maravilhoso, mas é que eu gosto desse espírito da velha reflexiva, sim, sabe? Eu adoro. Eu sou mais a velha escaralhada. A minha avó era mais assim. Ela belo, sabe? Eu vou ser aquela velhinha que vai estar com as minhas sobrinhas na coisa, vai fazer, sabe? Vai falar assim, putaria, para com essa palhaçada, sabe? Já faço isso, né? Nos lanches de família, eu já sou a pessoa que, né, faz as piadas no dia a dia. Mas e você, Júlia? Eu também sofro. Falei tudo isso porque é uma busca interna também, de ver que o futuro para as pessoas mais velhas é mais duro. Agora, também dizem o seguinte, que a partir do momento que você fica invisível para a sociedade, é quando você também pode fazer um monte de coisa, aí que você se liberta, né? Eu quero, assim... dentro de mim, eu faço um exercício constante de tentar amadurecer. Eu não sei se a gente consegue ter controle sobre isso, eu não sei nem como é que faz para amadurecer, mas é que eu acho muito triste ser velho e ser imaturo. Eu acho que você tem que fazer um trabalho interno para poder saborear a velhice, entendeu? Eu não sei que caminho é esse, mas eu gostaria muito de poder envelhecer... sustentando o desconforto que a velhice traz, mas também podendo saborear. E aí eu fico pensando muito nisso. Aí eu lembro de vez em quando de uma frase que eu acho que tem lá no Rei Lear, que falava assim, coitado, envelheceu sem ficar sábio. Era alguma coisa assim, tô péssima pra citar, gente. Mas também sinto, assim, que eu já vejo alguns avanços, assim, foi o que eu falei, 40 anos, você falou que a bochecha caiu, eu ri, porque dizem isso, né, que você entra nessa fase e que na mulher, que a gente falou muito sobre envelhecimento e etarismo, a gente falou um pouco sobre a mulher e o homem, mas muito pouco, né, dá para entrar total na diferença do que é o envelhecimento para a mulher e para o homem, mas ainda tem uma coisa biológica para a mulher, que tem esse tal momento da menopausa, né, que a gente está começando a falar sobre esse rolê, que era completamente, a partir desse momento, é a hora que você morreu. Tem aquele vídeo da Amy Schumer, que é The Last Fuckable Day, que, para quem não viu, procura no YouTube, mas é o seguinte, são, assim, o time de elite das comediantes americanas, estão lá Julia Louis-Dreyfus, a Amy Poehler, não é? A Tina Fey, e elas estão comemorando... E mais uma. Não lembro quem era. Aí elas estão... Aí chega a Amy Schumer, que é a New Generation, e fala, meu Deus, as minhas musas todas juntas. O que vocês estão fazendo juntas? Era um piquenique. E elas falam, a gente está comemorando o último dia
transável de fulana. Aí ela falou, mas existe isso? Aí ela falou assim, amor, em Hollywood, elas falam de Hollywood, tem sempre o dia que você é uma mocinha e no próximo papel você é a mãe do cara que você estava sendo mocinha. É. E que você nunca mais tem libido, nunca mais tem nada, você fica invisível. Então eu sempre lembro desse vídeo, né, assim. Mas assim, dentro de mim eu já sinto que eu já percebo algumas mudanças de ritmo, já sinto a pele mudando, então, e sinto que eu ainda não sinto isso concretamente no meu trabalho, mas eu já sinto o aroma chegando, sabe? Eu sinto concretamente no meu trabalho, como atriz, eu já sinto pra caralho, assim, pra caralho. É que eu tenho cara de 40 anos desde que eu nasci. Então, uma parte disso, eu tenho a mesma cara desde os 20. Só que com 20 eu tinha cara de 43, entendeu? E aí, desde que eu comecei a entrar no audiovisual, sempre me escalaram para mulheres mais velhas. Então eu não tenho essa transição, só tentando contextualizar porque eu não tenho sentido tanto, porque, na verdade, desde que eu entrei, eles já me tratam como uma mulher de meia idade. Entendi. Eu não, eu sempre tive cara de mais nova e agora tô com a cara da minha idade mesmo, então foda-se. É isso. É isso, gente, vamos ser velhas e velhas marotas, velhas bruxas, velhas do jeito que quisermos ser. E pudermos. Mas eu acho que eu acho que esse caminho, pra mim a pista fica de que esse caminho desse autoencontro com você mesmo pode ser o grande lance, sabe? De você construir uma velhice com significado. Porque o lance da vida, a gente só sustenta a vida com propósito. Então, se o seu propósito está todo baseado em construir família, quando você fica mais velho, você tem, teoricamente, a família construída. Claro que você pode dar suporte, ajudar seus netos, não sei o quê. Mas se você coloca todo o embasamento da sua vida na sua carreira, quando você fica mais velho, a sociedade te cospe. Então, você tem que descobrir que propósito é esse da vida, né? Para você ter até o último dia. E por isso que para artista, às vezes, tem essa viradinha aí. A nossa carreira, pelo menos, sustenta propósito até o final. Com menos trabalho, mas sim. Eu tô tentando jogar a bola lá pra cima. Não, amiga, a gente ainda tá vivendo o Last Fuckable Days aqui no Brasil muito fortemente, infelizmente. Total. Bem, gente, é isso. Não deixem de nos seguir. E uma coisa muito importante, Júlia, que eu esqueço de falar na hora que a gente tá terminando, para ativar o sininho. Ative o sininho para lembrar que nossos episódios saem toda quarta-feira. A gente está tendo comentários no Spotify que estão muito legais, no YouTube também. Vários homens nos assistindo. Que bom, a gente abraça vocês. E que bom que vocês estão nos vendo e nos assistindo. E compartilhem, de verdade, gente. É muito importante pra gente isso. E meu arroba é a fantástica Tata Lopes. @Julia Rabelo com 2 L's. E o nosso Instagram, @incomodado ficava sua avó. Nos sigam para ver os cortes, enfim, para falar com a gente. Vamos botar essa roda aí pra andar, gente. Então vamos nessa. Até semana que vem. Beijo. Beijo.